Quem nunca enfrentou momentos difíceis? Aqueles dias que parecem nos levar ao limite, como se a vida quisesse nos desafiar. Quantos tombos já levamos e ainda assim encontramos forças para nos levantar? Quantas cicatrizes carregamos, cada uma contando uma história de superação? E tudo isso correndo atrás dos nossos objetivos, sem nunca desistir. A Dona Capi não desistiu. Ela era uma capivara que nasceu e cresceu num lugar afastado, onde a natureza vivia em equilíbrio com a vida na fazenda. Ela era conhecida por sua calma e gentileza, mas, acima de tudo, pelo amor incondicional que tinha por seu único filhote, um pequeno e curioso capivara que era o centro de seu mundo. Os dois eram inseparáveis, vagando pelos campos, compartilhando a tranquilidade dos dias e a beleza das noites estreladas. Certo dia, no entanto, o céu azul deu lugar a nuvens pesadas e escuras. Uma tempestade como poucas desabou sobre a região, transformando os rios tranquilos em monstros enfurecidos, cujas águas turvas engoliam tudo em seu caminho. Os animais da fazenda e da mata selvagem corriam desesperados, buscando refúgio em meio ao caos. Dona Capi, com seu instinto aguçado, percebeu o perigo iminente e tentou conduzir seu filhote de volta ao abrigo. Com a chuva castigando e o vento uivante confundindo os sentidos, ela lutava para guiá-lo. Mas o pequeno, tomado pela inocência, movia-se com curiosidade em direção à ponte que levava ao outro lado do rio, sem perceber o que estava por vir. Ela balançava a cabeça freneticamente, emitindo sons desesperados para detê-lo, mas ele não compreendia o perigo. Quando seus pequenos pés tocaram a ponte, a correnteza, em um rugido ensurdecedor, veio com mais força. Num instante, o rio subiu e engoliu a ponte, levando o filhote com ele. O mundo de Dona Capi desabou naquele momento. O grito que saiu de sua garganta ecoou pela fazenda, silenciando até a tempestade por um breve segundo. Sem hesitar, ela correu paralela ao rio, com os olhos fixos na correnteza que arrastava seu pequeno. Cada passo era uma batalha. Suas patas escorregavam na lama. Sua visão era turvada pela chuva, mas nada a deteria. Enquanto o filhote era arrastado pelas forças das águas, sendo jogado de um lado para o outro, pelas águas violentas, ele gritava, chamando pela mãe. Dona Capi respondia a cada chamado do seu amado filhote com mais força, mais coragem. Ela corria ao lado do rio, tropeçando, caindo, mesmo quando seu corpo parecia chegar ao limite, o amor era sua única força. De repente, os gritos do filhote cessaram. O som do rio parecia zombar dela, preenchendo o vazio com sua cruel indiferença. Dona Capi parou, com os olhos arregalados de desespero, chamando por ele mais uma vez. Um último grito rompeu a tempestade. Não! Ela caiu, derrotada, sem forças até para respirar. Mas no fundo do seu coração, um fio de esperança insistia em resistir. E ali, ofegante, ela desmaiou. Dona Capi despertou ao som do amanhecer, com o sol timidamente despontando entre as nuvens que ainda carregavam vestígios da tempestade. A floresta, que na noite anterior rugia em desespero, agora voltava ao seu ritmo habitual, com os cantos de pássaros e o sussurro das folhas ao vento. Mas dentro dela, o silêncio era ensurdecedor. O coração apertado e a mente desnorteada gritavam em uníssono. Ela precisava encontrar seu filhote. Com a determinação renovada, Dona Capi levantou-se e, sem perder tempo, seguiu paralela ao rio. As águas ainda turvas e violentas sussurravam histórias de perigo, mas ela gritou, em uma espécie de chamada desesperada, enquanto corria com uma força que apenas o amor poderia explicar. Animais da floresta, pequenos e grandes,
observavam a corrida daquela mãe com olhares de compaixão. Sabiam instintivamente que o amor dela era maior do que qualquer obstáculo que pudesse surgir. Em meio à sua corrida incansável, Dona Cap sentiu um arrepio. Uma sombra surgiu entre as árvores. Um jaguar faminto a espreitava. Os olhos do predador brilhavam, fixos em sua presa. O coração da capivara disparou, mas ela não podia desistir. Em zigue-zague, ela correu, mudando de direção a cada segundo, confundindo o caçador. Em um golpe de sorte e inteligência, saltou para um buraco estreito entre as raízes de uma árvore, onde o jaguar não conseguia alcançá-la. Ali, recuperou o fôlego e esperou até que o perigo passasse. Ao cair da noite, outro desafio se apresentou. A floresta, envolta em sombras, tornou-se um terreno ainda mais perigoso. O som de corujas e o farfalhar das folhas indicavam a presença de cobras e outros predadores noturnos. Ainda assim, Dona Cap avançou, usando cada ruído como guia para desviar do perigo. Ao longe, uma coruja piou, quase como se estivesse guiando-a por um caminho seguro. Finalmente, com o raiar do sol, a floresta despertou em cores e sons. O perfume das flores silvestres e a luz dourada deram a ela uma nova esperança. Ela sentiu em seu coração que o filhote estava próximo. Depois de horas incansáveis, Dona Cap avistou ao longe uma pequena vila. O som de vozes humanas e o movimento das pessoas que trabalhavam nos campos acenderam algo dentro dela: esperança. Sem hesitar, correu em direção ao vilarejo, ignorando o medo natural que sempre sentiu dos humanos. Os moradores, vendo a grande capivara se aproximar tão apressada, prepararam-se alarmados, pensando que seriam atacados. Mas então, um som quebrou a tensão. O grito de um filhote. O coração de Dona Cap disparou. Era ele, correndo ao redor de uma pequena casa, encontrou seu filhote cercado por crianças que o alimentavam e brincavam com ele. Quando seus olhos se encontraram, o filhote correu em sua direção, e mãe e filho protagonizaram um reencontro emocionante. O amor transbordava, tocando até os corações mais endurecidos dos trabalhadores que assistiam à cena em silêncio reverente. Quando chegou a hora de partir, Dona Cap hesitou. Seu filhote olhou para ela e depois para as crianças, que choravam com a ideia de perder o novo amigo. Algo no coração dela disse que aquele lugar, cheio de amor e cuidado, poderia ser o lar ideal para uma vida tranquila e feliz. Com o sol se pondo ao longe, a Dona Cap deitou-se ao lado do filhote e das crianças, em um quadro perfeito de união entre a natureza e a humanidade. Essa história de transformação é um lembrete poderoso. Não importa os obstáculos ou os medos que enfrentemos, com perseverança e amor até o impossível pode se tornar possível. Assim como Dona Cap, que lutou contra tempestades e enfrentou perigos pela vida de seu filhote, todos carregamos em nosso coração uma força capaz de superar até os desafios mais sombrios. Dona Cap mostrou que, quando parecia que tudo desmoronou, foi exatamente o momento de recomeçar. Sim, o amanhecer trouxe um fio de esperança para a Dona Cap. A felicidade pode estar a apenas alguns passos de nós, esperando que tenhamos coragem de seguir em frente. O amor, a fé e a persistência nos mostram que, mesmo nos dias mais difíceis, nunca devemos desistir de buscar nossos sonhos e cuidar de quem amamos. E você, como tem enfrentado os seus desafios?